Uma coisa muito importante que está aprendendo agora deve focar nisso é que você precisa conhecer os ingredientes, tá? Não a fundo. Você precisa saber que o açúcar agrega estrutura, adoça, agrega umidade, né? Agrega maciez às massas. Você precisa saber que a farinha de arroz é uma farinha de estrutura, que a fécula de batata é uma farinha de maciez e leveza. Então, essas pequenas características, funções dos ingredientes, vocês precisam conhecer, né? Para que você consiga fazer uma coisa muito importante, que é substituir os ingredientes. Eu frequentemente me deparo com a seguinte pergunta: eu publico uma receita e alguém pergunta: eu posso substituir o vinagre por limão? Eu posso tirar a goma xantana da receita? Eu posso substituir a farinha de arroz por farinha de amêndoas? Com muita frequência, eu recebo perguntas sobre substituições de ingredientes. Mas tem 2 pontos muito importantes que vocês precisam entender antes de começar a substituir os ingredientes. Antes disso, vocês precisam conhecer as funções que eles agregam que eles têm e quais as características eles agregam para aquela determinada receita. Segunda coisa muito importante, você precisa testar a receita antes, né, originalmente, para saber qual é o resultado final que aquela receita daquele jeito proporciona. E aí, depois que você alterar, você vai conseguir saber, identificar o que foi alterado na textura, na coloração, no sabor daquela receita a partir da sua alteração, tá? É sempre muito importante, a menos que você tenha uma alergia, né? Então, substituição, aprender a substituir é muito importante, principalmente se você tem alguma alergia alimentar. Se você não gosta de determinado ingrediente, por exemplo, de coco, né? Nem todo mundo gosta de coco. Então, você precisa saber quais as funções dos ingredientes para que quando você precise substituir ou queira substituir, você saiba por qual outro ingrediente você pode substituir, né? Eu recebo muitas perguntas, principalmente quanto ao amido de milho, porque tem muitas pessoas que possuem alergia ao milho, né? Então, eu recebo muitas perguntas. Eu posso substituir o amido de milho pelo quê, né? Porque eu tenho alergia. Então, às vezes, substituir é necessário. Não é porque eu quero, é porque eu preciso. Eu tenho uma alergia, eu quero fazer aquela receita, mas eu não posso porque eu tenho alergia a determinado ingrediente. Então, é importante conhecer as funções de todos os ingredientes para saber por qual outro eu posso substituí-lo, né? E obter resultados similares. Por quê? Se eu não sei o que cada ingrediente agrega à minha receita, eu quero substituir o açúcar. Essa é uma pergunta clássica. Eu quero substituir o açúcar porque eu tenho alguma alergia, né, intolerância a sacarose, alguma coisa nesse sentido, e eu não posso utilizar o açúcar. Aí eu quero substituir uma receita de bolo. O que eu faço? Eu não sei qual é a função do açúcar. Eu troco o açúcar por adoçante. Só isso, eu não mexo na receita. Não vai ficar bom? Vai ficar mais ou menos o seu bolo, mas ele não vai ficar tão macio, ele não vai crescer tanto, não vai ficar tão úmido, não vai ficar tão douradinho, porque o açúcar possui funções específicas. Ele agrega características específicas na minha massa. Se eu faço a substituição sem alterar os demais ingredientes da receita, eu vou provocar uma diferença muito grande entre o resultado original e o resultado que eu fiz, que eu obtive, fazendo a substituição somente do açúcar por adoçante. Então, é um pequeno ingrediente que, se a gente não souber a função que ele agrega e substituir por um outro que a gente também não sabe qual é a função que ele agrega, nós vamos, tendencialmente, nós podemos perder a receita porque nós não sabemos fazer essa substituição corretamente. Então, por exemplo, o açúcar, ele agrega maciez, o adoçante não. Então, nós precisamos compensar essa falta de maciez que o adoçante não agrega com algum outro tipo de ingrediente, tá bom? Acho que você conseguiu entender, né? Então, antes de substituir, teste a receita original. Se você não puder, né, por conta de alguma alergia, aí você já pode... Uma coisa importante, se você não puder testar a receita original por conta de alguma alergia alimentar, é importante que você, antes de substituir o ingrediente, a menos que você conheça, claro, né, a função dele, saiba por qual outro você pode substituir, é importante que você entre em contato com quem criou aquela receita para saber com a pessoa
qual outro ingrediente eu posso utilizar no lugar daquele que eu não posso, que eu preciso retirar, tá? Isso é muito importante, a menos que você saiba quais as funções. Aí já te facilita. Aí você, eu não posso o amido de milho, então eu posso utilizar a fécula de batata, né? Porque eu sei que são farinhas que agregam características muito semelhantes e eu tenho um resultado final bem parecido usando um ou usando o outro. Então é muito importante. Antes de substituir, teste a original, se não puder, aí entre em contato com a pessoa que fez para saber por qual outro ingrediente você pode substituir e apenas substitua um ingrediente por vez. Ou substituição ou qualquer outro tipo de alteração. Por exemplo, nos pães, você faz a fermentação curta. Faço meu pão, modelo ele e deixo crescendo por 30 minutos apenas e já levo para assar. Aí eu quero alterar essa fermentação, quero fazer uma fermentação mais longa. Então eu deixo por 1 hora descansando a massa, depois eu modelo os pãezinhos, deixo crescer novamente e levo para assar. Quando eu faço isso, eu altero a estrutura do meu pão, eu altero a textura, o sabor do meu pão. Então eu preciso fazer essa alteração sozinha. Eu não posso substituir um ingrediente e fazer essa alteração de fermentação, porque eu vou ter resultado diferente e não vou saber qual foi a alteração que me deu aquele resultado. Então eu não sei se foi a substituição do amido pela fécula, se foi o tempo de fermentação mais longo que me deu aquele resultado. Então eu preciso fazer uma alteração por vez para saber qual é o resultado a partir daquela alteração, tá? O mesmo vale para substituir ingredientes. Substitua um ingrediente por vez para você conhecer o resultado que aquela alteração provocou na sua massa, tá bom?